No Saber Direito desta semana, o professor Rafael Valente traz um curso sobre direito tributário. Durante as 5 aulas, ele abordará as noções gerais, o crédito tributário, as limitações ao poder de tributar, a imunidade e as ações tributárias cabíveis. A aula 5 começa agora. Olá, meu nome é Rafael, bem-vindo novamente ao Saber o Direito. Vamos iniciar hoje a nossa 5ª aula, para a gente então finalizar aqui alguns temas de direito tributário que a gente trouxe para vocês esses dias. Nessa 5ª aula a gente vai falar sobre as ações, tanto no âmbito administrativo como no âmbito judicial, tá? Antes, vamos só fazer aquele arremate geral, aquela lembrança geral do que a gente trabalhou até aqui, ok? Lá na aula 1, vocês bem lembram, a gente tratou das matérias relacionadas às noções gerais, né? Para que existe um tributo? Por que eu pago um tributo? Se eu sou obrigado a pagar, ou se é um direito meu pagar o tributo, né? Qual é o conceito de tributo? Lembra? Prestação pecuniária, compulsória, né? Expressa em moeda, prevista em lei, né? A gente trouxe essas questões introdutórias que, mais uma vez, não se esgotam, para que a gente, então, pudesse pular algumas etapinhas, mas chegar aqui nas ações propriamente ditas, né? Na aula 2, a gente falou ali sobre o crédito tributário, né? Eu julgo, dentro desse nosso mini curso aqui, uma das aulas realmente mais importantes, né, que é ali que a gente vai saber dos elementos que compõem a constituição do crédito, né, passando ali da imposto de incidência, né, aquilo que é abstrato, tá previsto na legislação, mas é algo ainda abstrato, né, do fato gerador da obrigação, né, que é a concretização daquele ato, né, que é a concretização daquela hipótese, a obrigação tributária, a obrigação principal, a obrigação acessória, né, as hipóteses de lançamento, né, lançamento de ofício, lançamento por declaração, lançamento por homologação, até chegar ao crédito tributário, né. A gente não conseguiu encerrar na 2ª, mas a gente começou a 3ª, trazendo ali as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito e da extinção do crédito tributário, né, dando ênfase para as questões pagamento, forma ordinária de pagamento, de extinção, né, passando ali para as questões de prescrição e decadência, forma importantíssima de extinção do crédito, né? Na aula 3, a gente trouxe ali alguns elementos iniciais já da limitação constitucional ao poder de tributar. A gente falou do princípio da legalidade, que a gente inclusive está falando desde o início do curso, né? Falamos ali também das questões relacionadas ao princípio da anterioridade, né? Princípio da nonagesimal, princípio do não confisco, né? Da impossibilidade de limitação de tráfico de pessoas e coisas, né? A gente conseguiu, acredito eu, abordar bem essas questões, né? Óbvio, é o que eu estou falando, não de maneira tão aprofundada, né? Mas dando uma noção, né, do que seria. E essas limitações, inclusive, são importantes por depois o desenrolar de eventuais demandas judiciais, né? Na aula 4, a gente viu ali as hipóteses de imunidade tributária, que é uma limitação do poder constitucional, né, do poder de tributar, tá? E essa limitação, né, essas imunidades têm situações específicas, né, situações taxativas ali no texto da lei, tá? E por que tem essa taxatividade? Porque eu estou renunciando receita. Eu estou dizendo para a União, para os estados, municípios, não vai cobrar, não vai arrecadar, né? Se você não arrecada, você não vai poder aplicar. Então, essa renúncia maior está prevista onde? Na Constituição. Isenção também é renúncia de receita. Eu não posso, não falei isso, sabe também, não posso dar efetivamente uma isenção sobre uma questão, por vezes, atual, se eu não tiver uma previsão de onde eu vou fazer um tipo de arrecadação.
ou se de fato eu posso renunciar àquela receita sem nova arrecadação, de maneira justificada. Por que eu posso dispensar aquela receita? Né? Diminuía o meu pessoal, né? Tinha 10 mil funcionários, eu, município, agora eu tenho 5 mil. Então eu posso dar isenção porque eu posso abrir mão de X mil reais aí por mês. Né? A gente analisou essa questão também relacionada aí a as imunidades, né? Onde se aplica, onde não se aplica, né? Lá na parte das limitações, né? Onde se aplica o princípio da anterioridade, onde não se aplica, né? Qual a importância extrafiscal dos impostos que estão ali por trás disso daí, tá? Tudo isso que a gente viu, dá para se aprofundar ainda mais. Imaginem vocês que existem pós-graduações em direito tributário. Né? Isso são questões que a gente consegue dividir em vários subtópicos. Né? Óbvio que aqui a gente consegue fazer uma coisa um pouquinho mais concisa, né? Para tentar entregar o máximo de informações possíveis, né? Para o espectador. Tá? E aí agora, espero que de maneira exitosa ainda, a gente vai entrar na celeuma, né, do contencioso administrativo e contencioso judicial. Tá? Lá atrás, eu disse a vocês que para a constituição definitiva do crédito tributário, o que a gente tinha que ter? Um lançamento, né? Exemplo, um lançamento de ofício ou por declaração, tá? Em que eu vou ter um prazo para pagamento ou um prazo para fazer uma defesa, para eu impugnar aquele lançamento. Tá? Observando a questão do lançamento de ofício, né, que o Estado, que a administração tributária fez para mim, feito aquele lançamento, eu vou ter um prazo para defesa ou para pagamento. Tá? E eu vou lá e ofereço uma defesa. Não concordo em relação àquele lançamento. Essa defesa, ela inaugura o processo administrativo. Tá? A partir do momento que eu apresento a defesa, eu estou inaugurando o processo administrativo tributário, contencioso tributário. Tá? No âmbito federal, o processo administrativo tributário ele tem uma regulamentação própria. Né? É o decreto 70.235. Até falei numa aula anterior, 325, 235, de 1972. Essa legislação, né, esse decreto, ele vai trazer todo o procedimento administrativo fiscal no âmbito federal. Tá? No âmbito local, às vezes é copiada essa legislação, às vezes institui legislações próprias, mas a natureza, o cerne dessa legislação, ela tem que estar presente. Tá? Um dos pontos importantes para quem vai atuar nessa área ou quer se aprofundar mais é que os prazos fixados, prazos administrativos fiscais, eles são prazos em dias corridos. Tá? Exclui o dia do início, inclui o dia do final, não inicia em sábado, domingo, feriado e não encerra em sábado, domingo, feriado. Tá? Prorroga para frente. Tá? Assim, exclui o dia do início, inclui o dia do final, dias corridos. Tá? Prazos, todo mundo sabe, no âmbito do direito, né, da atuação do direito, o cerne da questão. Né? Eu não faço nada se eu não estiver dentro do prazo, seja antes dele iniciar, seja depois de finalizado. Né? Então, para eu discutir um débito lançado, ele tem que estar lançado. Posso discutir um débito ainda não lançado? Posso. Ação declaratória, que a gente ainda vai ver daqui a pouco. Tá? Mas no âmbito da temporalidade, eu só vou agir a partir do momento, só vou agir no contencioso administrativo a partir do momento que eu recebo uma autuação nesse sentido. Tá? Posso entrar com processo administrativo buscando a isenção no âmbito administrativo? Posso, tem procedimentos que são próprios para isso. Mas no contencioso administrativo, recebo a autuação e a partir dali eu posso me defender. Tá? A defesa do âmbito administrativo,
ela é uma defesa em que eu vou poder falar absolutamente todos os elementos ali em relação aos quais eu quero me defender, como se fosse uma defesa judicial. Tá? Então, a minha ampla defesa, ela é plenamente garantida. Né? O que isso quer dizer? Eu posso trazer elementos de prova, né? Eu posso trazer argumentos relacionados a absolutamente tudo, porque o âmbito de argumentação, ele é absolutamente amplo. Tá? Ou seja, eu não tenho uma via estreita para discutir o débito no âmbito extrajudicial, no âmbito administrativo. Eu tenho uma via ampla. E por que isso é importante? É importante que fique claro para o contribuinte ou para o advogado que vai atuar na defesa, que é, sim, um dos momentos mais importantes da autuação fiscal. Então, a partir do momento que eu recebo uma autuação, se eu não discuto isso administrativamente e falo, vou levar para o judiciário, né? Vamos deixar o judiciário decidir. É possível? É. Porém, o Poder Judiciário, quando ele trata de atos administrativos, a atuação dele ela é limitada. Né? Tem atos de lançamento tributário que são vinculados à administração. O que isso quer dizer? Que a administração verificou quem é o sujeito passivo, verificou se ocorreu ou não o fato gerador, verificou qual é a base de cálculo e alíquota. Lembra que a gente trabalhou isso na definição até do treinador, do professor Hugo de Brito? E atribuiu que o Estado ali ele é o competente para aquilo. E se eu não questionar aquilo administrativamente, o juiz vai olhar para aquela situação. Se não for algo que traga efetiva nulidade ao ato, eu não vou conseguir discutir isso judicialmente. Então, a defesa administrativa ela é de suma importância. Né? Lembrando, defesa administrativa ela é decidida numa primeira instância. Né? Entrei ali com a minha irresignação, com a minha defesa administrativa para a Secretaria de Fazenda, é a Secretaria de Fazenda que vai decidir. Secretaria da Receita Federal, é ela que vai decidir. Sobreveio uma decisão negando o meu pedido de extinção porque eu não pratiquei o fato gerador, porque a base de cálculo não era aquela, porque a alíquota aplicável não era aquela, eu estou em outra faixa de isenção, negou. A partir da negativa, eu vou ter o prazo para o recurso administrativo. Ou seja, a esfera administrativa, ela possui duas instâncias. Uma referente à defesa e uma segunda referente ao recurso administrativo. O nome da Receita Federal vai porque a gente conhece o nome do CARF, né? Conselho dos Contribuintes. Ou seja, que é uma instância superior formada ali por auditores da Receita Federal, formada por advogados, por pessoas indicadas pelas entidades de classe, que elas compõem ali um colegiado e vão decidir aquilo numa segunda instância. Né? O Conselho de Contribuintes é justamente a esfera, né, de resolução administrativa, um poder de decidir, de formar uma jurisprudência administrativa em relação a isso. Não são decisões, são decisões decididas em caráter absoluto no âmbito administrativo, porém sempre questionáveis no âmbito judicial. Tá? Mas a sistemática é exatamente a mesma. Né? O âmbito de atuação de um contribuinte na esfera administrativa, ele é imprescindível para se formar um bom processo. Existem situações em que o contribuinte ele não atua na esfera administrativa? Existe. A fiscalização vai querer autuar, encaminha eventualmente uma notificação para o endereço diverso, e ele não é notificado, ou deixa de cumprir a obrigação de notificá-lo. Já faz diretamente a Comissão do Crédito e já quer partir para a cobrança. E aí o contribuinte acaba descobrindo esse procedimento depois. Ele não atua na esfera administrativa. Ele vai atuar, obviamente, somente na esfera judicial. Todos os prazos administrativos já se encerraram. Né? Mas não são comuns essas situações. Né? A administração tributária ela se preocupa em cumprir rigorosamente todos os procedimentos para evitar esse tipo de nulidade.
que é uma nulidade que muitas vezes pode importar ali numa perda de receita absurda, né? Valores aí consideráveis que podem deixar de ser recolhidos por conta de erros simples de notificação. Mas acontece, né? Como naquele procedimento do Detran, um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, mas é procedimento, né? Para cobrança de valores, que eles tinham que notificar da autuação e depois notificar para o pagamento. Aí eles não notificavam para a autuação e já vinha direto notificar para o pagamento. Aí a legislação disse que tinha que notificar para a autuação, não podia notificar para o pagamento. Aí anulava tudo. Quando ia fazer de novo, às vezes já tinha passado o prazo. Então, às vezes, de fato, tem essa... Por vezes até por um acúmulo grande de processos, mas acontece, né? A gente teve, no final do ano passado, no meio do ano passado, 2022, tivemos uma decisão importante na questão da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, se poderia ser cobrado, como estava sendo cobrado, se não poderia, se exigia lei específica, se não exigia. E o STF deu uma decisão dizendo que necessariamente deveria ter uma legislação específica para a cobrança do diferencial de alíquota e modulou os efeitos dessa decisão. Não sei se vocês acompanharam isso. Essa modulação do efeito era da decisão para frente. Então, assim, em tese, tudo que estava cobrando para trás era válido. Dali para frente, teria que ter lei. E não tinha lei, então ficou um período de vacância ali, que alguns estados continuaram cobrando e tal, deu uma discussão, mas e esse para trás? Como é que ficou? Estados, municípios, Distrito Federal correram com as informações, fizeram autuações coletivas e, pum, enxurrada de execução fiscal para não perder as receitas, né? E aí a gente entra em outras discussões relacionadas a... O cara autuou um diferencial de alíquota, né, de ICMS, a ICMS é imposto por homologação, então não depende da minha autuação prévia para ele constituir, porém, ele só agiu depois da decisão do STF e aí vai ficar a discussão até subir novamente para o Supremo, mas houve uma modulação de efeito, né? Houve ali uma atuação fiscal, né, tendente à constituição desse crédito, né? E no âmbito administrativo, né, essa atuação é válida, né? Correu, atuou, não tem procedimento judicial, não tem procedimento administrativo, vamos discutir no judicial, né? Uma das grandes dificuldades, assim, quando a gente se depara, por vezes, já com uma execução fiscal, que ela pressupõe o quê? A constituição do crédito. E essa constituição do crédito, existe um procedimento administrativo, né? Que ele vai lá delimitar hipótese de incidência, fato gerador e tal, se tem um lançamento de ofício, se não tem, se tem notificação. A formação desse processo administrativo tem informações cruciais ali, né? E quem já mexeu com execução fiscal, se depara ali com a petição que o Estado se qualifica a parte, e diz que o valor X é devido com base na CDA A, B e C. Vocês já pegaram isso daí. Aí o que vocês têm que fazer? O que o advogado tem que fazer? Ir lá na CDA. Aí olha a CDA. Aí a CDA tem um mapa atrás, assim, com diversos itens, dizendo, ó, item 1 é ICMS, item 2 é não sei o quê. Aí vai ver qual é o que está escrito na CDA. Aí lá na CDA está dizendo que está escrito item 1, item 3, tem que caçar naquele mapinha. Parece que o objetivo é de fato dificultar a própria leitura da atuação em relação ao que vai ser pago, né? O que eles estão cobrando, né? Então, assim, uma forma prática que teria, e todo advogado, quando pega uma demanda tributária, a gente precisa ter, é acesso aos autos administrativos, para ver se houve oferta do contraditório pela defesa, se era caso, de fato, de se ofertar isso, né? Se não era, eventualmente, um imposto por homologação, que eu declarei e não paguei. Então, já estou dizendo ali que é devido, né? Mas não paguei esse imposto, né? Ou paguei errado, paguei para outro ente, né?
Então, tem que ver o que foi formado para ver se teve uma regularidade desse procedimento administrativo ou não. Né? E somente a partir dessa análise é que eu vou conseguir identificar alguns elementos de defesa. Tá? Lembrando, a CDA, certidão de dívida ativa, a gente já falando aqui de execução, o que a CDA diz? Que existe um débito que é devido por mim. Um exemplo, aquela CDA é um título executivo, né? Ou seja, goza de certeza, liquidez, correto? Então, eu vou ter ali os elementos já constituídos do crédito tributário. Né? Então, como que eu vou discutir aquilo? Como que eu vou desconstituir aquilo? Aí, depois a gente vai entrar aqui nos elementos, nas formas de defesa do crédito tributário, a gente vai ver como é que eu vou fazer para discutir isso daí. Mas até então eu tenho um título executivo que inclusive está pautado num ato administrativo, né, que goza de presunção de legalidade. Então, quando a União vai cobrar uma execução fiscal, ela está muito bem calçada. Não por outro motivo, o que o juiz determina? CITES para pagamento. E aí, a lei de execução fiscal permite que no prazo para pagamento eu ofereça resposta, né? Mas é como se fosse um título executivo extrajudicial, né? Do ordenamento civil, né? Cheque, nota promissória, confissão de dívida, assinada por 2 testemunhas. Então ele pega aquilo ali, vai lá, pum, e executa. Né? Então essa a forma de desconstituição, isso eu estou dizendo para vocês para deixar claro o quão importante é abordar elementos de defesa no âmbito administrativo. E tem gente que fala assim, pô, mas no âmbito administrativo não muda nada porque a própria administração é que vai decidir. Não é assim. A gente tem realmente situações que a administração pública passou despercebido ou achava que era de determinada forma e passou a ser de outra forma. Questões relacionadas à isenção, questões que não deveriam incidir. Eles estão dizendo, às vezes, que foi uma manobra feita pelo contribuinte para não pagar imposto, né? Mas depois passou a ser, às vezes, realmente foi uma manobra correta, uma manobra incorreta feita. Né? Um exemplo rápido aqui, assim, de procedimentos errados, né? Escusos que os contribuintes costumavam, e não costumam, às vezes, fazer, vai vender um imóvel. Não sei se vocês já viram isso. Quando eu vou integralizar o imóvel, quando eu integralizo o imóvel numa empresa, eu sou sócio da empresa, eu integralizo como capital social da empresa. Eu não vou pagar o imposto de transmissão disso daí. O que as pessoas faziam? A pessoa para quem eu ia vender determinado imóvel, se juntavam comigo, a gente abria uma empresa, o custo é baixo. Nessa empresa, quando eu constituía, eu já integralizava meu imóvel, 2, 3 meses depois, nem isso, às vezes até menos. Eu fechava a empresa e esse imóvel que era meu, no fechamento da empresa, passou a ser da pessoa que ia comprar. Para quê? Para desvirtuar a obrigação tributária de recolher o ITBI. Né? É óbvio que é uma situação criada, arquitetada para não pagar imposto. É uma situação de elisão fiscal. Né? Então, eu vou criar, o Estado ele desconsidera essa situação, não vou citar agora o artigo do Código Tributário Nacional, mas ele traz a disposição expressa dizendo que as situações maquiadas, as situações criadas com o objetivo de ludibriar a administração tributária, elas são desconsideradas para que o poder tributário possa ali, o poder da administração tributária possa ali e tributar aquela situação. Então, para o Estado, pouco importa se o cara abriu uma empresa, integralizou, tirou, foi... Não. Se ele olhar a situação jurídica e verificar que determinado bem está sendo colocado ali somente para essa finalidade, ele desconstitui aquilo. Eu vou mais além. Hoje em dia, a gente tem visto muitas empresas de holding familiar sendo abertas com o objetivo de um planejamento sucessório, uma coisa lá na frente que a gente vai fazer e tal. Isso tem que ser visto com muito cuidado. Porque essa situação, que
que eu acabei de falar, ela também pode se aplicar a isso daqui. O cara está fazendo uma antecipação de herança, uma doação, ainda em vida, mediante essa situação. O que algumas pessoas fazem, às vezes, em decorrência de uma orientação um pouco equivocada? Já abre uma empresa direto, com todos os parentes, integraliza todos os bens dessa empresa, né, deixa todo mundo ali com um percentual igual, e depois o cara vem a falecer e a empresa é dissolvida. Tem situações na administração pública lá administração fiscal de São Paulo, algumas decisões que a gente andou estudando, que eles identificam essa manobra para as empresas, e quando a pessoa, o filho, né, que está entrando nessa holding familiar, ele não possui patrimônio coerente com o percentual que ele está entrando na empresa, aquela situação ali ela é desconstituída para entender que aquele percentual que está sendo dado já é uma antecipação de herança, já é uma doação que está sendo dada em vida pelo proprietário do imóvel. E aí o Estado de São Paulo está desconsiderando e está lançando o crédito tributário em relação a essa questão. É discutível? É discutível, né? Mas um procedimento coerente de se fazer é quando você tem essa questão de planejamento sucessório, de fato, se o filho já tiver condições financeiras, ele vai entrar com um aporte financeiro na empresa, né? Para quê? Para aquela cota que ele tiver já ser coerente com o aporte financeiro que ele tem, né? E a partir dali da empresa ele pode fazer a gestão dele. Ele vai eventualmente entrar com outro patrimônio que seja equiparado ou não ao patrimônio que o pai está entrando na empresa. Então, essas questões todas passam pelo crivo da administração pública, né, passam pelo crivo da fiscalização e precisam ser muito bem orientadas e trabalhadas, né? Não é simplesmente abrir uma empresa, entra todos os filhos, vamos colocar os bens aqui e acabou, né? Se acontecer uma situação dessa daqui, de sofrer a fiscalização, provavelmente ela vai ser autuada em relação a isso. Então, estou dizendo isso porque hoje, onde você colocar, você vai ouvir holding patrimonial, holding familiar, holding mista, holding não sei do que. É o pessoal achando que dá para fazer um negócio de qualquer jeito, né? Que é a solução mirabolante aqui para pagar menos imposto. Lembra que eu falei no início? Ninguém quer pagar imposto. Se deixar, ninguém paga. Ninguém tem a consciência, mas também porque não vê a contraprestação. Então tem toda essa dificuldade, mas que pressupõe ali uma análise bem detalhada sobre essas questões, tá? Bom, vamos entrar aqui nas demandas judiciais, tá? Eu listei aqui as que eu acho que de fato são aplicáveis. Se tiver faltando alguma, que eu acho difícil, mas pode ser que esteja faltando, posso complementar depois em outras aulas, né? Mas também me pautei aqui numa questão importante, que é trazido, né, a prova da OAB, né, para certificação para obtenção da carteira. Ela traz as peças ali que já caíram e tudo mais. Então, para além disso daqui, ainda fiz um comparativo lá para ver se não estava faltando nada, mas de fato não está. São peças do dia a dia da atuação tributária, tá? Então, encerrada a fase do contencioso administrativo, se a administração vier disser, cara, você disse tudo que você disse aí, porém, eu ainda acho que é devido, né? Se eles fizerem isso, infelizmente, não vai ter o que fazer. O crédito vai estar constituído e eles vão executar. Entendeu? Essa execução pressupõe a existência de uma CDA, certidão de dívida ativa, que é o quê? É o crédito definitivamente constituído e não pago, né? Tá com essa certidão definitivamente constituída e foi para execução nesse momento, a gente falando isso numa atuação preventiva, uma atuação que eu vá de encontro com a situação da fiscalização, né? Dada a execução fiscal, vou poder discutir esse débito por meio de embargos à execução, que é o meio mais seguro para se discutir o débito, e uma exceção de pré-executividade, tá? Esses são os meios ordinários de se fazer a defesa.
Porque o embargo de execução, ele está disposto justamente na lei de execução fiscal, né? É a contestação da ação de execução fiscal. E também os embargos de execução é a contestação da ação de execução civil, né? Porém, é isso que a gente tem que estar muito atento, que os embargos de execução só serão possíveis mediante a garantia do juízo. Perdão. É ainda uma das poucas peças que pressupõe que eu garanto o juízo para eu exercer meu direito de defesa. Ah, mas isso não vai me limitar, tem débitos fiscais. A lei está dizendo que tem que garantir o juízo, né? Já tiveram diversas decisões judiciais reforçando essa disposição legal, falar que, de fato, os embargos de execução só cabem nessa situação. Mas o que a gente vê? Às vezes não, na maioria das vezes, autuações bem pesadas, 400 mil, 1 milhão, 2, 30, 40 milhões. Então, como que o contribuinte ele vai dispor desse recurso para poder exercer o direito de defesa dele? Uma peça prática que é muito utilizada é a própria exceção de pré-executividade, né? A exceção de pré-executividade eu vou destacar uma matéria de ordem pública, né? Eu vou discutir ali algo que é palpável a partir da existência das provas dos próprios autos, seja do processo administrativo, seja do que eu já tenho ali na minha contabilidade, mas que não pressupõe a produção de outras provas, né? Então, eu vou demonstrar para o juiz que ali tem alguma nulidade realmente no procedimento, no processo que gerou a constituição daquele crédito. E aí eu entro com uma exceção de pré-executividade. Vou discutir a exceção quando tiver prescrição, quando tiver decadência, eventualmente quando o sujeito passivo for outro que não eu, né? Quando a gente for estar discutindo ali a questão de pagamento, né? Aí eu vou trazer essas questões todas por meio de uma exceção de pré-executividade. Até se o valor for baixo na prática, né, e eu tiver uma discussão ali, a possibilidade de entrar com embargo de execução, o que se orienta é que se faça por exceção de pré-executividade quando tiver argumentos de prescrição, quando tiver argumentos de decadência, né, de nulidade de notificação na esfera administrativa, que traz nulidade da CDA, né? Então, eu tenho todas essas questões aqui ligadas a essas peças. Então, recapitulando, existente uma execução fiscal, as peças cabíveis para a minha defesa são embargos de execução, quando eu tenho a garantia do juízo, ou seja, quando eu tenho possibilidade de garantir o juízo, eu posso garantir com dinheiro, com bens, mas os bens já pressupõem a anuência ou não do Estado em relação a isso, tá? E eu posso discutir também por meio de exceção de pré-executividade, tá? Agora, tem ações que eu vou até o Estado para falar, ó, essa autuação está errada. Ó, eu não posso sofrer uma autuação nesse sentido. Excelência, eu paguei já, eu não quero nem discutir, mas não quero pagar para o Estado. Estão dizendo que eu devo X, mas eu devo Y, está aqui. São ações que decorrem da atuação do contribuinte, tá? Quais são essas ações e, principal, qual o momento adequado para elas, né? Se eu já tenho uma autuação tributária, ou seja, eu fui autuado, existe ali um valor para que eu pague, e eu não concordo com esse valor, já encerrou a fase administrativa, encerrou tudo, eu não concordo com esse valor, vou entrar com uma ação anulatória. Ou seja, já ocorreu a situação referente ao lançamento por parte da administração. Então, eu vou anular aquele ato administrativo. Se eu sou um ente imune, né, mas eu sei que o meu vizinho que também é imune sofreu uma autuação, então eu vou entrar com uma ação declaratória do meu direito à imunidade, direito à isenção. Muitas vezes a gente se depara com situações de pessoas que têm comorbidades e a lei do imposto de renda ela traz ali as hipóteses de isenção. Cardiopatia grave,
diabetes, melícios, lá, aquela diabetes alta, que a pessoa tem que tomar insulina. Eu já falei também da cegueira. Né? Só que a administração às vezes não reconhece. Né? Para que eu tenha direito à isenção, não é automático. Né? Eu vou lá na administração e busco a isenção junto a eles. E eu tenho aquela negativa daquela isenção. Né? E o que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma ação declaratória em relação àquilo. Tá? E a ação declaratória é para declarar um direito. Desde quando eu sou cego de um olho e eles estão me lançando esse tributo? Pô, já faz 4 anos que eu tenho um laudo aqui, ó, dizendo que eu tenho visão monocular e eles estão me cobrando. Então eu vou entrar para que ele declare essa minha isenção e para que eu possa recuperar os valores desde quando eu sou isento ou deveria ter a isenção. Né? Que aí já está afeto a declaração de algo com a repetição, que chama de repetição de indébito. Existe a ação própria de repetição de indébito. Eu poderia, eventualmente, entrar com uma ação declaratória, a partir da declaração buscar uma repetição de indébito, e a repetição de indébito pode ser até 5 anos para trás. Ou eu posso entrar com a declaratória e posso, junto com a declaratória, pedir uma repetição de indébito. Às vezes, porque iniciou um processo administrativo lá atrás, né, que eu pedi, eles vieram negando, eu pedi há 5 anos, eles negaram. Só que essa negativa foi um processo administrativo que demorou 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, eles só foram negar realmente lá para frente. Aí eu entro com uma ação para declarar meu direito à isenção lá para trás. Mas não pressupõe, entendimento jurisprudencial, não pressupõe que eu tenha feito o pedido administrativo lá atrás. Tá? Como a isenção, nesse caso, é uma situação de fato, não muda a minha situação eu estar cego hoje ou amanhã, se eu estiver cego hoje, né? Visão monocular hoje, não vai mudar a situação daqui a 3 anos. Então, essa situação hoje, ela vai se refletir lá para frente. Então, a partir de hoje, eu já não deveria recolher esse imposto, porque a lei assim determina. Ok? E aí eu vou buscar essa declaração. E aí, a ação anulatória, eu vou ter a autuação. Na ação declaratória ainda não tenho a autuação. Ou se eventualmente tenho, ela não se confunde com o meu direito de buscar a declaração de algo para mim. Vou ter uma ação de repetição de indébito. O que consiste essa ação de repetição de indébito? É uma ação em que eu vou cobrar do Estado um valor que eu não deveria ter pago. Que valor é esse? É justamente esse exemplo que eu dei. Eu já tinha direito à isenção e não consegui, administrativamente. Mas o Estado não poderia ter me cobrado. Então, eu vou atrás desse meu direito de reaver esses valores. Tá? O que é importante nessa questão da repetição? Presta atenção. Pode haver situações, e ocorrem, em que eu, contribuinte, eu tenho débitos com a União. Tá? E aí eu vou buscar meu direito de crédito com a União por meio de uma repetição de indébito. O reconhecimento desse crédito não obrigatoriamente enseja a devolução dos valores para mim. E esse não necessariamente ocorre justamente quando existe um débito para com a União. É meio como se fosse uma coisa vinculada realmente. Se eu tenho um débito com a União, eu não posso receber e gastar como eu quiser, não. Se eu tenho débito com a União e eu tenho crédito, a própria legislação já diz que esses valores vão se compensar. Entendeu? Então eu posso buscar administrativamente essa compensação ou essa repetição. A repetição de débito não precisa necessariamente ser judicial. Ela pode ser uma iniciativa minha em relação à administração tributária. Se eu paguei eventualmente uma guia de TCMD, de imposto de causa-morte doação em duplicidade, eu posso ir para a administração comprovar que eu paguei em duplicidade e pedir o dinheiro de volta. Mas existem situações mais delicadas, como o exemplo da isenção, que eu preciso de uma declaração judicial para então pedir. Eu já faço as duas coisas na mesma ação. Né? Entendeu? Então, se eu tenho um crédito a receber e um débito a pagar, a administração tributária, quando vai me pagar, quando vai me ressarcir, ela já faz a compensação direto. Por isso que
existem muitas ações com valores elevados que, para empresas atuantes, não que não seja interessante, mas o tempo trabalha ao favor dela. Porque às vezes são boas ações de créditos, às vezes que elas têm a receber de contratos administrativos, contratos em que a administração não quis pagar, para realmente prejudicar eventualmente a empresa, isso acontece. Que a empresa entra na justiça para cobrar aquele valor, só que aquele valor vai sair só depois de não sei quantos anos. Quando sair, se ela tiver débito com a administração, aquele valor que ela for receber vai compensar com os débitos dela. E acreditem, às vezes são valores altos a receber e são valores muito altos a pagar. Os valores de fato se compensam. Ok? Então já falamos da ação declaratória, a repetição de indébito, a anulatória, os embargos da execução, exceção de pré-executividade. Se a gente for procurar no Código de Processo Civil, na Lei de Execução Fiscal, cada ação a gente vai conseguir encontrar uma tipificação. Tá? Daria para a gente discorrer mais, mas cada ação tem uma tipificação. Eu digo isso porque, para efeitos de prova, por exemplo, é sempre bom citar ali o dispositivo legal ao qual se refere. Tá? Temos também a ação de consignação em pagamento. Acontece da administração cobrar um valor, você saber que é devido, só que ela está cobrando 2 vezes mais que aquilo. Aí você apresenta para o juiz a sua conta, de excelência, está aqui o que eu realmente devo para a administração, com todos os juros, multa, correção, só que eles estão querendo aplicar uma multa ainda maior. Lembra que a consignação em pagamento, quando aceita pelo magistrado, ela é a hipótese de suspensão da exigibilidade. Acontece essa situação. Não vou dizer que é com frequência, porque muitas vezes o empresário não quer dispor ali daquele dinheiro, mesmo sabendo que deve, para poder pagar um débito ali, alguma coisa. Mas às vezes é mais interessante porque uma vez aceito, interrompe juros, correção e tudo mais. Feita a consignação, se a minha ação de consignação tiver de fato validade, porque a consignação pressupõe que o Estado não queira pagar, não queira receber. E às vezes eu não consigo receber, porque a guia que ele emite é de 300 mil, só que eu devo 100. Eu não consigo pagar outra guia, porque eu não tenho outra guia. Pego esse 100, levo para a justiça e vou pagar lá. Deixo o juiz declarar qual é o valor correto. Entendeu? E por último, que é uma das ações mais utilizadas, é o mandado de segurança. Mandado de segurança para quê? Para garantir direito líquido certo. Não garantido por habeas corpus, não protegido por habeas corpus, habeas datas. Lê a lei do mandado de segurança, já vai estar tudo exposto ali. Só que quando que eu vou efetivamente utilizar? Quando eu quiser um caminho efetivamente mais rápido para a resolução do meu problema. O mandado de segurança ele tem um rito diferenciado, ele tem um rito prioritário no judiciário. E um dos elementos imprescindíveis para impetração do mandado de segurança é que a instância administrativa ela tenha se esgotado. Então, se eu tenho uma decisão administrativa e pende essa decisão de recurso administrativo, eu não vou conseguir entrar com mandado de segurança. Eu tenho que ou deixa-se passar o prazo do recurso administrativo, que não é recomendado, ou só vai entrar com mandado de segurança depois. Por que não é interessante discutir essa questão, se vai entra a decisão de... Porque lembra-se que o recurso administrativo, a decisão contencioso administrativo, ele tem o poder de suspender a exigibilidade do crédito. Enquanto eu tiver um contencioso administrativo válido, meu crédito está suspenso. Não precisa entrar com mandado de segurança ainda para discutir isso. E outra, mandado de segurança pressupõe provas pré-constituídas. Eu não posso produzir novas provas a partir da ação de mandado de segurança. Eu já tenho que ir com tudo pronto. Então, se eu quero garantir o meu direito líquido e certo em relação a determinado confisco, por exemplo, vou me defender se tiver margem na esfera administrativa, vou produzir todas as provas possíveis. Se eles negarem, eu pego a cópia do processo administrativo, fundamento no mandado de segurança e entro com o mandado de segurança.
pedindo a liminar, obviamente. Liminar, eventualmente, para liberar mercadoria, né, para garantir determinada situação, para a suspensão de um crédito tributário que manifestamente é ilegal. Né? Um exemplo rápido assim, de mandado de segurança e outra, vai caber, obviamente, o mandado de segurança, a ação anulatória, nesses prazos aí que a gente tem fixados na lei. Então, não vai caber a qualquer momento, em qualquer situação. Né? Se eu tive uma autuação hoje e a empresa tomou ciência disso, é ideal que já se inicie ali o procedimento administrativo dentro do prazo. Caso não tenha sido iniciado, verifique se a nulidade e já entra com a discussão. Passados 5 anos, eu não vou conseguir discutir isso daí, salvo nos casos previstos em lei. Ok? Então, a gente tem sim o mandado de segurança como uma peça importantíssima do ponto de vista prático, do ponto de vista da atuação tributária. Né? Muitas ações revêm atos administrativos por meio do mandado de segurança. Mas a questão de se haver ali um contencioso administrativo muito bem formado, muito bem trabalhado, é imprescindível para a boa atuação na esfera judicial. Lembrando, eu vou combater um ato administrativo. Esse ato administrativo goza de presume-se legal, né? Presume-se que ele esteja correto. Então, o magistrado, ao se deparar com a situação do processo administrativo, do mandado de segurança, ele só vai, de fato, enfrentar aquele ato se ele identificar que teve irregularidade. Eu só consigo isso tendo um contencioso administrativo muito bem formado, ou um erro realmente muito bem apresentado pela administração. Ok? Então, recapitulando, né? Já recapitulamos aqui, mas nessa nossa última aula, a gente conseguiu abordar aqui a discussão na esfera administrativa e na esfera judicial. Na esfera administrativa, a gente trouxe, então, as questões relacionadas à defesa, o recurso administrativo, né? E na esfera judicial, a gente conseguiu trazer para vocês as principais ações do âmbito do direito tributário. Ação anulatória, ação declaratória, repetição de indébito, consignação em pagamento, embargos à execução, né? Exceção de pré-executividade e mandado de segurança. Tem situações em que eu tenho uma autuação, perco o meu direito aos embargos à execução e o que me resta? Exceção de pré-executividade. Pô, mas é uma via muito estreita, não consigo comprovar. Há a possibilidade de ação anulatória para essa questão? Há a possibilidade. Há a possibilidade de mandado de segurança para discutir esse débito que já está em execução? Há essa possibilidade. A jurisprudência ela não exclui o direito do contribuinte ir à justiça pleitear o seu direito à anulação de um débito. Ok? Então, é um ponto bastante importante porque, do ponto de vista tributário, como a gente lida com valores, por vezes, consideráveis dos contribuintes, é importante a gente conseguir abordar toda a área de atuação. Tudo aquilo que a gente realmente puder explorar, né? Trazendo para o cliente um menor custo, né? E uma maior efetividade. Quando eu digo trazer um menor custo e maior efetividade para o cliente, estou dizendo para o contribuinte como um todo. Muitas jurisprudências, todas as jurisprudências, são formadas a partir da atuação dessas pessoas que eventualmente se acham lesadas e vão buscar no judiciário a correção desses atos administrativos. Por vezes, a administração pública ela consegue confirmar que determinado ato administrativo foi praticado de maneira correta. Ok? Mas é importante que haja essa exploração, né, mais adequada, sim, das matérias de defesa para poder compor uma defesa ou uma ação judicial. Ok? Bom, para a gente encerrar aqui a quinta aula, né, para a gente se despedir desse microcurso de Direito Tributário, né, esses dias aqui que a gente conseguiu estar com vocês aqui, vamos fazer nosso último quiz, né, de perguntas e respostas aqui, para ver se o que a gente deu uma olhada aqui hoje, a gente vai conseguir realmente decidir
né, saber se está certo ou não, para colocar nosso conhecimento à prova. Vamos lá? Sobre o mandado de segurança, assinale a opção correta. Alternativa A. É medida típica para combater ato ilegal praticado por autoridade coatora. Alternativa B. É cabível apenas em relação a alguns tributos. Alternativa C. É extraordinária e aplicado em casos bem restritos. Alternativa D. Quando tratar de imposto de renda, não cabe pedido liminar. Aqui vai pressupor um conhecimentozinho sobre questões relacionadas ao mandado de segurança, né? A gente viu alguns pontos importantes, né? Praticado contrato coator, tal, mas vamos ver aí se vocês já decidiram. O que vocês decidiram de resposta? Vamos lá? Alternativa correta, alternativa A. É medida típica para combater ato ilegal praticado por autoridade coatora. Sempre que eu tiver uma autuação, ou seja, um ato praticado por uma autoridade coatora, o melhor caminho, né, o caminho mais utilizado, o caminho propriamente correto, mas que não anula outros, é o mandado de segurança, é a medida típica para a gente atuar. Traz uma menor onerosidade para o cliente, uma maior celeridade no processo e na decisão judicial. Alternativa B. Está errada por quê? Vamos lá. É cabível apenas em relação a alguns tributos? Não. O mandado de segurança não tem limitação na legislação dizendo que o mandado de segurança a gente pode discutir em relação a esse ou aquele tributo, né? É ato coator, vou poder tratar em mandado de segurança, ok? Desde que não cabe habeas corpus ou habeas datas. Alternativa C. É extraordinária e aplicável em casos bem restritos. Mesma coisa, não é extraordinária, é ordinário. O mandado de segurança hoje, se você for ver, é uma das peças em que os contribuintes mais utilizam aí para combater as autuações fiscais. Alternativa D. Quando tratar de imposto de renda, não cabe pedido liminar. Também não tem nenhuma limitação em relação a isso, tá ok? A lei não traz qualquer limitação. Lembrando que a administração só pode agir, ou seja, só poderia limitar se tivesse previsto em lei. Não está. Vamos para a próxima pergunta? Após ocorrido o lançamento, a ação típica cabível é: alternativa A, ação declaratória. Alternativa B, ação anulatória. Alternativa C, medida cautelar. E alternativa D, exceção de pré-executividade. Bom, ocorrido o lançamento do tributo, né? Então, ocorreu o fato gerador, teve pós-incidência lá atrás, nasceu obrigação tributária, a administração lançou o tributo, ou seja, foi para frente. O que a gente tem que fazer? Deu uma luz aí? Vamos ver a resposta? Alternativa C, ação anulatória. Dado o lançamento, ou seja, praticado o ato, eu vou poder entrar, então, com uma ação anulatória. Posso entrar com mandado de segurança? Posso. Mas a alternativa aqui, ó, a gente está colocando, eu não estou colocando mandado de segurança aqui também não, mas a ação anulatória seria a ação apropriada. O que geralmente cobra-se ali numa prova da OAB, por exemplo? Quando eles querem que seja mandado de segurança, além de colocar que ocorreu o lançamento, uma das palavras-chave é com maior celeridade. Eu quero buscar uma decisão com eu tenho mais urgência em obter um provimento judicial. Então, essa maior urgência atrai a necessidade de entrar com mandado de segurança, mas, ordinariamente, ação anulatória. Ação declaratória, alternativa A, não vai ser, porque declaratória, ela não é a ação correta para combater um ato de lançamento, é para declarar um direito meu a não ter um lançamento, por exemplo. Alternativa C, medida cautelar, também não é, porque saiu também do ordenamento jurídico com o novo CPC, né, as cautelares ordinárias lá que tinham no CPC, e aí não seria a peça cabível para combater o ato de lançamento. E exceção de pré-executividade, alternativa D, também não é, porque a exceção de pré-executividade ela vai pressupor uma ação do Estado, uma execução existente.
Eu não vou entrar com uma exceção de pré-requisitar como um procedimento inicial, né, uma ação autônoma, tá ok? Vamos para a próxima pergunta? A defesa em ação de execução fiscal é alternativa A, exceção de pré-executividade como regra. Alternativa B, embargos à execução mediante prévia garantia do juízo. Alternativa C, embargos à execução sem garantia do juízo. Alternativa D, ação anulatória. Bom, é a última pergunta e eu deixei bem fácil aí para vocês. Podem pensar um pouquinho, mas a gente já vai responder. Vamos ver? Embargos à execução mediante prévia garantia do juízo. O que a lei determina? Tem execução fiscal, a regra é que eu entre com embargo de execução, minha matéria de defesa, porém, para que isso ocorra, eu tenho que garantir o juízo. Ok? Alternativa A, exceção de pré-executividade, não é a regra. É possível, mas não é a regra. Alternativa C, embargos de execução sem garantia do juízo. Não existe embargos de execução sem que haja garantia do juízo. Alternativa D, ação anulatória. A ação anulatória não é a defesa na execução. A ação anulatória é uma ação autônoma. Eu posso entrar para combater uma autuação, não para me defender numa execução. Se você entrar com uma ação anulatória no meio de uma ação de execução, o juiz vai ficar doido. Pediu para pensar, então, entrar com a ação anulatória autônoma pedindo a antecipação, a tutela de urgência para suspender a execução. Mas não é a matéria, não é a peça de defesa da ação de execução, ok? Bom, com isso a gente encerra a nossa quinta aula, né? Encerra aqui essa parte das ações. São ações próprias, né? Ações que são do cotidiano. Eu quis trazer para vocês nessa última aula, até para ficar uma coisa mais leve assim, e mais prática, né? Como a gente passou por abordagens um pouquinho mais técnicas nas aulas anteriores, que a gente também não conseguiu superar tudo, né? Então, essa abordagem do que a gente viu aqui em relação às ações, ela consegue contextualizar vocês, estudantes, né, advogados, em relação a essa atuação, né, no dia a dia aí da administração tributária, ok? Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, agradeço vocês que nos acompanharam nessas 5 aulas e me coloco à disposição, sempre que necessário, para tirar dúvidas, para fazer o que for necessário para auxiliar vocês. Muito obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.